Farei a leitura e os irmãos acompanhem suas Bíblias, o texto sagrado. Salmo de número 4. Diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Vamos orar? Ó Pai amado, fale conosco nessa noite. Nos instrua na Tua santa palavra, para que possamos entendê-la, ó Deus, aplicá-la no nosso coração e colocá-la em prática no nosso dia a dia, ó Deus. Use a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, na transmissão da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. O que tira o nosso sono? O que nos deixa angustiados? Me lembro que, quando era criança, esse versículo final do Salmo, em paz me deito e logo pego no sono, era um dos versículos que minha mãe às vezes falava antes de dormir, na certeza de que nós poderíamos descansar em paz, descansar seguros, e o Senhor nos daria essa noite tranquila de descanso. Mas o que às vezes tem tirado o sono de cada um de nós? O que às vezes tem feito com que nós fiquemos atribulados, fiquemos ansiosos, fiquemos angustiados na nossa vida? Há muitos momentos na nossa vida em que nós estamos deitados na nossa cama, olhando para o teto, olhando para cima, e o sono não vem, e o sono não chega, porque nós estamos preocupados com alguma coisa que vai acontecer no dia de amanhã, porque nós estamos preocupados com alguma decisão que nós temos que tomar no dia seguinte, porque nós estamos atribulados com alguma coisa que está para acontecer, mas que nem sempre acontece da forma que nós imaginamos. Às vezes nós criamos coisas muito grandiosas em nossa cabeça, em nossa mente, e isso nos deixa angustiados, isso nos deixa ansiosos. Na verdade, não é nada daquilo que nós iríamos enfrentar. O livro de Salmos, ele era um livro para ser cantado pelo povo de Deus. O livro dos Salmos era o saltério de Israel, em que eles cantavam, em que eles adoravam ao Senhor através das músicas. Tanto que, se você observar no seu livro dos Salmos, você vai perceber em alguns salmos dizendo assim: ao mestre de canto com instrumento de cordas, com instrumento de 8 cordas, com instrumento de sopro e tudo mais. Porque aquele hino, aquele salmo, ele serviria para adorar e exaltar o nome do Senhor. Ele também é dividido em 5 livros. Esse nosso está no primeiro livro, o Salmo de número 4. O livro número 1, que é esse primeiro, ele trata muito a ideia de conflito, de luta, de guerra. E aí nós vamos ver que é a guerra entre o povo de Deus e os inimigos do povo de Deus. E é por isso que nós vamos ver salmos como esse de Davi, em que ele está clamando a Deus, em que ele está chamando pelo socorro do Senhor, por conta do massacre dos inimigos contra o povo de Deus.
Esse conflito vai perpetuar na maioria desse livro 1, trabalhando essa ideia de que há o confronto entre a semente santa e a semente maldita. E esse confronto, meus irmãos, ele não é apenas do contexto aqui do salmista, ou não está apenas dentro desse livro número 1 de Salmos, mas ele está presente hoje na vida do povo de Deus. Nós lidamos com essa guerra, nós lidamos com esse confronto diário do povo de Deus contra os inimigos, aqueles que blasfemam contra Deus, aqueles que querem destruir o povo de Deus, aqueles que rejeitam a Deus e a sua palavra. Isso nós temos constantemente e teremos até a consumação dos séculos. Durante o reinado de Davi, ele foi instrumento nas mãos de Deus para que ele conduzisse o povo de Israel na vida de obediência a Deus, numa vida de santidade, numa vida voltada para Deus, em oposição a esta semente maldita. E por isso ele enfrentou muitos inimigos, inclusive inimigos dentro da sua própria casa, que queriam usurpar e tomar o trono da sua mão. Davi teve esse papel fundamental para que o povo de Deus permanecesse firme no Senhor, para que o povo de Deus não se desviasse e lutasse essa guerra firme nos caminhos do Senhor. O Salmo 4, especificamente, que é o salmo que nós lemos, o nosso texto dessa noite, muito provavelmente esse salmo fazia conjunto com o 3. Os dois estão ligados. E é provável que eles fossem um só na Bíblia hebraica. E o contexto do Salmo 3 é a fuga de Davi de Absalão. Veja que Davi está enfrentando um problema dentro da sua própria casa. O seu inimigo está dentro do seu próprio lar. Algo que talvez seja inimaginável, seria difícil de nós compreendermos o inimigo dentro da nossa própria casa. Mas é isso que Davi está enfrentando aqui com Absalão. Por isso ele vai fugir, por isso ele vai se derramar na presença do Senhor em relação a essa questão. Porém, não há como nós fecharmos exatamente o contexto do Salmo 4. É um pouco difícil nós chegarmos a uma matemática exata no livro de Salmos, nos contextos, porque muitos deles nós não temos indícios muito claros para afirmar é isso que está de fato acontecendo. Alguns são mais claros, outros nem tanto. Então, por isso que alguns estudiosos também colocam o Salmo 4 num contexto em que Davi estava naquele período, antes ainda do seu reinado oficialmente, em que ele estava fugindo de Saul. Saul quis matá-lo várias vezes, tentou matá-lo, e Davi foge também de Saul. O fato é, Davi está sendo atribulado, assolado por inimigos, e ele vai fazer a sua oração a Deus. No Salmo 3, nós temos uma oração da manhã, e no Salmo 4, nós temos uma oração noturna. É por isso que o finalzinho dele tem esse versículo conhecido: em paz me deito e logo pego no sono. Nessa noite nós vamos olhar para esse salmo e tirarmos algumas lições para a nossa vida, pensando quais são as atitudes de um crente em meio a um tempo de angústia. O que nós devemos fazer quando nós estamos passando por momentos de angústia, por momentos difíceis? O salmo vai nos dar algumas diretrizes, alguns direcionamentos em relação a esse ponto. Ele trabalha em primeiro lugar, do verso 1, que nós devemos clamar pelo socorro divino. Em meio à angústia,
em meio ao sofrimento, em meio a tempos difíceis, primeira coisa que o crente deve fazer é clamar pelo socorro divino. E o salmista vai nos ensinar isso aqui. Basta nós pensarmos na situação que Davi estava. Davi estava num contexto, numa situação de perseguição, de angústia, sofrendo nas mãos dos inimigos, tendo que eventualmente fugir de alguns deles que tentavam atacá-lo, que tentavam destruí-lo, vivendo uma angústia muito grande. E a postura dele é: Senhor, responde-me quando eu clamo. Davi se volta para Deus. Davi, sabendo de tudo que ele estava vivenciando, sabia ainda mais da necessidade que ele tinha de se voltar e se derramar e se quebrantar nos braços do Senhor. Quantas vezes nós estamos nesse período de angústia e às vezes até acabamos nos esquecendo de Deus. Davi nos ensina aqui que o primeiro braço que nós precisamos correr é o braço do Senhor. Todos nós passamos por momentos de angústia na nossa vida. Todos nós vivenciamos momentos difíceis da nossa vida. Alguns por situações de enfermidade, outros por situações de luto, outros também por perseguição no seu trabalho, na faculdade, na escola. Mas o fato é que todos nós enfrentamos esses momentos. E deixa eu te falar uma coisa. Desde Gênesis 3, quando o pecado entrou no mundo, a humanidade sempre enfrentou momentos assim. A semente santa e a semente maldita sempre esteve em guerra. E ser crente sempre foi difícil. Muitas vezes nós somos enganados, ou talvez alguns dos irmãos já foram enganados, dizendo que ser crente é fácil, que ser crente é só mil maravilhas, que ser crente é somente bênçãos, curas e mais bênçãos e prosperidade financeira e tudo mais. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos exatamente o contrário. Nós vemos Jesus dizendo assim: olha, você quer ser meu discípulo? Então se prepare, porque você vai ter que carregar a sua cruz. E carregar a cruz ali não é pegar o pedaço de madeira, pôr nas costas e levar. Carregar a cruz é saber que nós teremos inúmeras dificuldades, perseguições na nossa vida, em todos os momentos. É passar por aflições. A Bíblia está recheada. Meus irmãos, se você ler a história dos discípulos de Jesus, pensando na igreja do Novo Testamento, o quanto eles sofreram nas mãos dos inimigos. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e tantos outros. Se você caminhar pela história da igreja, você vai perceber homens de Deus que sofreram perseguição pela sua fé. Homens como Policarpo, que foi queimado vivo por não renegar a Jesus. Homens como os pré-reformadores, homens como os próprios reformadores, e homens como eu e você, que hoje ainda, nenhum de nós foi queimado, nenhum de nós foi preso, nenhum de nós, eu creio que apanhou por conta do Evangelho, mas todos nós, muitas vezes, em alguns momentos, sofremos nas mãos daqueles que rejeitam a Deus. E isso vai acontecer até o final da sua vida. Algumas pessoas, quando nos procuram para conversar, por N motivos, atestam alguns momentos de dificuldade, de sofrimento. A gente ajuda, a gente ora, a gente caminha junto, mas a gente sempre deixa muito claro, uma coisa que eu sempre deixo muito claro com pessoas que conversam comigo diariamente no gabinete.
você vai sofrer até o último dia da sua vida. Você está passando por um momento difícil, nós vamos trabalhar, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, mas saiba que não será a primeira e nem a última vez que isso vai acontecer. Isso fará parte da sua vida cristã. Mas Davi nos ensina aqui que podemos buscar ajuda em Deus. E que Deus é esse aqui? Davi chama e o coloca como sendo o Deus da minha justiça. Interessante Davi clamar a Deus, mas o Deus da justiça. Deus, ele não é apenas Deus de justiça. Deus, ele tem vários atributos. Nós já até em uma época na nossa igreja, nas quartas-feiras, estudamos alguns desses atributos. E um desses atributos está ligado à justiça de Deus, porque Deus é justo. Quando Davi clama pelo Deus da justiça, Davi está dizendo: Senhor, eu estou sofrendo injustiça nas mãos dos inimigos, eu preciso do Senhor, que é a verdadeira e única e justiça perfeita. Nós vivemos em um mundo injusto também. Quantas injustiças você já presenciou na sua vida? No trabalho, na escola, na faculdade, na sua própria casa e família. Quantas vezes nós já presenciamos momentos de injustiça em que nós fomos injustiçados, em que alguns dos nossos foram injustiçados? Isso faz parte. Porque desde que o pecado entrou no mundo, a injustiça também entrou junto. E por isso nós precisamos clamar ao Deus que é justo. É por isso que nós podemos descansar nos braços de um Deus que é 100% justo. No momento da sua angústia, no seu momento de sofrimento, no momento da sua injustiça, clame por um Deus que é justo. E Ele irá te socorrer. Davi experimentou isso. Nós também experimentamos o socorro daquele que é a verdadeira justiça. Se há homens injustos e maus, há um Deus justo e verdadeiro, que irá julgar a terra com justiça. Primeira lição que esse texto nos ensina: em momentos de angústia, de sofrimento, clame a Deus. Devemos buscar e devemos clamar o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, não deixe de fazer isso. Não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de clamá-lo quando você está sofrendo. E Ele irá ouvir a sua voz. A segunda coisa que o texto nos ensina, como uma segunda atitude em meio à angústia, é que Davi, ele condenou, e nós devemos também condenar aquilo que os inimigos fazem. Observe o verso 2, vamos comigo juntos? Verso 2. Ó homens, vamos juntos? Davi está condenando aquilo que os inimigos faziam. Até quando vocês vão amar a vaidade? Até quando vocês vão viver na mentira? Eles estavam vivendo uma vida distante de Deus. E os inimigos rejeitam a Deus. Os inimigos não se voltam para Deus. Os inimigos, pelo contrário, eles representam a semente maldita, que é aquela semente contrária a Deus,
que é aquela semente que não obedece a Deus, que não vive para Deus. Por isso Davi vai se dirigir a eles, chamando e condenando a atitude deles, chamando a atenção deles pelo que eles estavam fazendo, pela vida que eles estavam vivendo. Em momentos nós precisamos chamar a atenção das pessoas para que elas mudem a sua postura. Quantas vezes pessoas estão longe de Deus e precisam de ouvir e de ver, de ter as suas vendas tiradas dos olhos, porque elas estão na cegueira. É aí, meus irmãos, que entra a importância de se pregar e de se anunciar o Evangelho. Nós somos portadores da luz, da salvação, do Evangelho que está no que é o Senhor Deus. E Davi chama esse povo a abrir os olhos. E nós precisamos chamar as pessoas através do Evangelho para que elas possam abrir os olhos. A intenção dos inimigos, meus irmãos, é de destruição, é de plantar contendas, é de mentiras, é de enganação, para que o povo de Deus seja humilhado. Nós vemos muito isso na carta de Pedro, que nós estudamos o ano passado. Quando Pedro chamava a atenção deles para que eles tivessem uma postura de santidade, de vida com o Senhor, em meio onde eles estavam, isso pautava muito pelo fato da perseguição que eles estavam sofrendo, de saber que eles estavam sendo humilhados pelos inimigos. E aí então, Pedro diz: olha, vocês têm que ter uma postura diferente, porque é isso que vai fazer com que eles tenham a oportunidade de conhecer o Evangelho. Nós convivemos com muitas pessoas, eu imagino que os irmãos também convivam com muitas pessoas. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para anunciar o Evangelho para essas pessoas. O texto diz que o Senhor distingue para si o piedoso. Davi tinha plena convicção de que ele pertencia a Deus, de que ele fazia parte do povo de Deus. Então Davi tinha plena convicção de que mesmo que ele estava sofrendo nas mãos dos inimigos naquele momento, de que mesmo que tudo estava conspirando contra Davi, causando sofrimento, causando dor em Davi, Davi sabia que ele já era vencedor, porque ele pertencia a Deus e ao seu povo. Então, por mais que os inimigos pudessem prevalecer por um tempo, isso não aconteceria para sempre, porque Davi pertencia a Deus. Deus distingue para si o piedoso. Deus sabe quem é dele e quem não é. Deus sabe e Deus presencia, meus irmãos, tudo aquilo que nós enfrentamos, tudo aquilo que nós sofremos. E fique tranquilo, porque o nosso Deus, Ele conhece cada um de nós. Ele distingue para si e Ele sabe o que cada um de nós tem feito e tem sofrido. E Ele tem nos amparado, Ele tem nos ajudado e Ele tem lutado por nós em todos os momentos da nossa vida. Davi continua ainda se dirigindo aos inimigos, dizendo assim: irai-vos e não pequeis. É uma exortação de Davi ao arrependimento. Era como se Davi dissesse assim a eles: olha, vocês estão errados,
Vocês estão num caminho errado, vocês precisam se arrepender e vocês precisam se voltar a Deus. É como se fosse a pregação do Evangelho, é o anúncio da transformação e da necessidade que todos têm do Senhor e têm de se voltar a Deus. A maioria das pessoas que fazem o mal, elas o fazem porque elas estão distantes de Deus, porque elas estão cegas, porque elas não pertencem ao Senhor naquele momento. E é aí que entra o papel da igreja, de anunciar o Evangelho, de anunciar a salvação, de chamar as pessoas ao arrependimento, de chamar as pessoas a se voltar a Jesus, a se voltar a Deus, para que elas tenham as suas vidas diferentes, para que elas não vivam mais no pecado. Chamar as pessoas a temer a Deus. Mesmo em tempos de angústia, meus irmãos, nós podemos ser e seremos usados como instrumento nas mãos do Senhor. Porque mesmo você passando por uma dificuldade, você tem um amparo de Deus na sua vida e você vai agir diferente do que as pessoas que não conhecem a Deus. As pessoas que não conhecem a Deus, elas se desesperam, elas se revoltam em momentos assim. Mas aqueles que têm o Senhor, por mais que eles sofram, eles vão se voltar para Deus. E as pessoas podem ver isso em nós, e é uma oportunidade também de nós anunciarmos o Evangelho. Ele continua ainda no verso de número 4, dizendo: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ele chama uma reflexão. Muitos de nós têm esse costume, talvez. Eu tenho esse costume. Às vezes a gente planeja tanta coisa no travesseiro, principalmente quando a gente perde o sono. Você planeja, você conversa consigo mesmo, você pensa no que você vai fazer no dia seguinte, você planeja o trabalho, você planeja as suas responsabilidades, você pensa, olha, amanhã eu tenho que falar com fulano, então eu vou falar assim, assim, assim. Ah, eu tenho que mandar mensagem para tal e tal pessoa. Você planeja o mundo ali naquele momento. Não sei quanto tempo que às vezes você vai ter ali, às vezes as pessoas dormem no meio do planejamento, às vezes a pessoa tem mais insônia e vai ainda e planeja mais coisa, e a gente vai pensando, vai refletindo, nossa, hoje fulano falou assim, assim comigo, nossa, mas eu acho que fulano deve estar passando por algum momento difícil, e você começa a pensar, você começa a refletir no seu dia, nas suas responsabilidades, em tudo relacionado à sua própria vida. E Davi chama eles a isso. Olha, façam a reflexão daquilo que vocês têm feito, daquilo que vocês têm vivido, para que em vez de vocês viverem na maldade, em vez de vocês viverem nessas práticas pecaminosas, vocês possam abandonar e se arrepender e voltar-se para Deus. Davi, nesses versículos que nós vimos, do 2 até o 5, é como se Davi estivesse trabalhando o Evangelho na vida dos inimigos. É como se ele estivesse ensinando, anunciando e pregando acerca da vida com Deus para aqueles que não conheciam a Deus. E às vezes Deus dá essas oportunidades a nós de falar, de ajudar pessoas que também estão passando por momentos complicados. Deus nos capacitará, meus irmãos, Deus nos conduzirá nesse sentido. Deus irá nos usar como instrumento, para mesmo passando por momentos difíceis,
sermos bênção na vida de outros. Por último, o texto vai nos ensinar, nos últimos versículos, que devemos confiar no socorro divino. Davi agora se volta para Deus mais uma vez, é como se ele estivesse orando ao Senhor mais uma vez, e vai clamar e vai demonstrar a sua confiança em Deus. Ele vai dizer assim: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ele vai demonstrar a sua plena e total confiança em Deus. No verso 7 ele vai dizer: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Ele reforça aqui que a sua alegria estava em Deus. E aí nós podemos pensar: puxa, mas isso é contraditório. Como que eu posso me alegrar? Como que eu posso estar alegre? Como que eu tenho mais alegria no coração do que eles, sendo que eu estou sendo perseguido, sendo que eu estou passando por esse momento difícil? É porque o segredo, meus irmãos, está em sabermos que a verdadeira alegria não encontra-se nas coisas, mas em Deus. E aí tem um teatro antigo, conhecido, que fazemos com crianças, que é o Ladrão da Alegria. Eu imagino que todos já devem ter visto, ouvido falar nesse teatro. O ponto ali é que várias crianças demonstram a sua alegria, tem algo nelas ou delas que é a sua alegria, que elas depositam a sua alegria. Uma é o brinquedo, a outra a roupa, uma boneca, o celular, alguma coisa assim. E aí vem um personagem que é o ladrão da alegria. E ele rouba a alegria daquela criança. Ele rouba o brinquedo, ele rouba a bola, ele rouba a boneca. E ali a criança desaba a chorar porque ela perdeu a sua alegria. E no final nós temos a aplicação de uma última criança que entra. Ela entra cantando, com a Bíblia na mão, e o ladrão da alegria tenta roubar a alegria dela, mas ele não consegue. E a grande lição ali é que a nossa alegria não está nas nossas coisas, mas está no Senhor. É por isso que Paulo vai falar isso lá em Filipenses, mesmo estando preso. Porque a verdadeira alegria do povo de Deus é o próprio Deus. Mesmo que você perca tudo que você tem, você não perde e não deve perder a sua alegria no Senhor. As pessoas lá fora, elas quanto mais têm, mais elas querem. E quer ganhar cada vez mais dinheiro, quer cada vez mais status, quer poder, quer ser conhecido, quer mais e mais e mais. Mas o povo de Deus é feliz no próprio Deus. E isso ninguém pode tirar de nós. A verdadeira alegria não são as nossas coisas, não são os nossos familiares, não são as pessoas, não é nada nesse mundo. A verdadeira alegria é o Senhor Deus. Então, Davi, mesmo diante desse sofrimento, mesmo diante das injustiças que ele tem enfrentado, mesmo diante das falas dos inimigos contra ele, que ele retruca aqui nos versos que nós vimos anteriormente, Davi tem a sua verdadeira alegria em Deus. E ele confia no Senhor, verdadeiramente. E qual é o desfecho deste salmo? O verso de número 8. Depois de tudo isso, depois de clamar pelo livramento do Senhor, Senhor, ouve a minha oração, Deus da minha justiça, faça justiça. Depois de confrontar os inimigos, chamando eles ao arrependimento, e mesmo assim tendo que fugir, e mesmo assim sofrendo nas mãos dos inimigos,
E depois de demonstrar a sua alegria, a sua confiança em Deus, Davi conclui esse salmo dizendo assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. É o fechamento do salmo. O momento em que nós dormimos é o momento talvez que nós estamos mais vulneráveis a ataques de inimigos. E é o momento que a maioria dos bandidos e ladrões invadem casas para roubar. Porque é um momento que está todo mundo dormindo, todo mundo vulnerável, podendo sofrer qualquer coisa naquele momento. E Davi diz: olha, mesmo nessa vulnerabilidade, mesmo podendo ser destruído e morto por meus inimigos, eu me deito em paz e eu durmo tranquilo, porque eu estou nos braços daquele que é o meu refúgio. Porque eu deito nos braços e descanso naquele que eu posso repousar seguro. Essa é a conclusão que ele chega aqui no final do Salmo, mesmo enfrentando tudo aquilo que ele estava enfrentando. Eu posso dormir tranquilo, porque Deus me protege e Deus me guarda. E ninguém vai tirar minha alegria, ninguém vai tirar minha paz, ninguém vai poder me atormentar nesse momento, porque eu estou nos braços de Deus. É interessante a gente observar a situação que Davi estava e a fala de Davi diante disso. Isso serve para nós, que podemos também, meus irmãos, descansar tranquilos nos braços do Senhor. Você pode estar enfrentando a maior dificuldade da sua vida, o maior problema da sua vida, mas nunca deixe de descansar tranquilo nos braços do Senhor. Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos ampara em meio aos tormentos. É aquela ideia de que pode estar a tempestade, a chuva que for, mas nós estaremos descansados nos braços do nosso Deus. Que Deus nos capacite para isso, porque é extremamente difícil. Às vezes nós queremos explodir, nós queremos desesperar, nós queremos resolver da nossa maneira, mas nós devemos nos acalmar e nos derramar nos braços do nosso Senhor. Não há Deus como nosso Deus. Não há Deus maior ou mais poderoso que o nosso Deus. Ele criou o céu, criou a terra, Ele fez todas as coisas para que nós o louvemos, para que nós descansemos no Senhor que opera maravilhas, no Senhor que é magnífico em toda a terra, conforme o Salmo 8 que nós lemos, para o Senhor que é o maior e mais poderoso, que não há nada e nem ninguém igual a Ele. Que Deus assim nos capacite, que Deus assim nos ajude, e nos momentos difíceis nós possamos clamar pelo socorro do Senhor, aproveitar as oportunidades e também testemunhar do Evangelho, ainda que para os inimigos, e confiar, nos alegrando no Senhor, que é a nossa verdadeira alegria. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar ao nosso Deus, declarando que não há Deus maior, que Ele é o nosso Deus, é o mais poderoso, o Criador de todas as coisas. Vamos nos colocar em pé e adorarmos ao Senhor, partindo para o encerramento do nosso culto.
sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós adoramos o Teu santo nome, porque o Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o Deus que nos socorre em meio aos momentos de angústia. Por isso, ó Deus, que nós possamos clamar ao Senhor pelo socorro, que nós possamos descansar e confiar, ó Pai, no Senhor. E aproveitando também as oportunidades de anunciar o Teu Evangelho, de anunciar a salvação àqueles que estão com as suas visões, ó Pai, ofuscadas pelo pecado, ofuscadas, ó Deus, contrários ao Senhor. Que a sua igreja seja sal e luz aqui onde ela estiver, ó Pai, para a honra e glória do Senhor. Anima-os, ó Pai, para que nós possamos estar firmados sempre no Senhor, não desanimarmos e nos alegrarmos sempre no Senhor, ó Pai. Nos leve em paz agora para as nossas casas, nos abençoe nesta semana, para que a Tua palavra fique firmada em nosso coração. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor repousem sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Presbítero Flávio e eu estaremos à porta. Nos aguarde para podermos cumprimentar.